Fernando Diniz finaliza a preparação do Gigante da Colina, o Vasco enfrentar o Fluminense amanhã no Newton Santos. Se houve muito trabalho aí para acertar o time, também houve muito trabalho fora das quatro linhas para fortalecer o Gigante da Colina. A gente também vai falar aqui sobre o mercado da bola, porque o Admar Lopes está a todo vapor. A gente vai falar muito aí sobre a negociação com três jogadores. Dois foram liberados aí para acertar com o Vasco da Gama. E eu peço a você para colocar muita atenção naquilo que a gente for falar. Perfeito? Você que não é inscrito, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. E muita atenção, porque a gente vai falar de Gustavo Scarpa, a gente vai falar aqui muito sobre Santiago Souza e Patrick Mercado. Perfeito? Bom, pessoal, Vasco da Gama e Fluminense, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco não chega à final desde 2019, tem muitos anos aí, e o Vasco da Gama hoje pegou firme no patente. O Fernando Diniz teve uma semana cheia para simplesmente melhorar, estimular os atletas vascaínos. A gente tem algumas baixas, conforme eu já tinha antecipado para vocês, né? Thiago Mendes realmente não vai para o jogo. Thiago Mendes sentiu uma lesão no joelho e eu já antecipo aqui. Dificilmente o Thiago Mendes terá condições para o jogo de quinta-feira contra o Santos Futebol Clube, tá? Porque a dor no joelho, apesar da ressonância magnética não ter mostrado lesão grave, o jogador está sentindo uma dor aí que incomoda. Então, o Thiago Mendes fora aí de combate, a mesma coisa aí é com o jogador cuiabano, tá? O cuiabano não vai para o jogo, o cuiabano está se preparando fisicamente, a tendência é que o cuiabano possa ser relacionado aí no jogo contra a equipe do Santos, dia 26, no Campeonato Brasileiro. Completando ali, né? O Vasco da Gama hoje definiu a escalação ali, como vocês sabem, com o Léo Jardim no gol, PH ganhando a vaga do Puma, certo? O nosso bravo Cuesta ao lado do Robert Renan, fazendo a lateral esquerda o Piton. Ali no meio campo, Barro, Tietê, que está entrando no lugar do Thiago Mendes, perfeito, e o nosso bravo Juan Rojas, aí no meio campo. Na ponta, Rines Cruza, o Gomes e também lá na frente o nosso Spinelli. O Vasco já confirmadinho aí. E o Fernando Diniz aí, gente, é o que eu estou falando a semana inteira. Pode ser o último jogo do Fernando Diniz, caso de derrota, à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? Uma situação insustentável. Fernando Diniz precisando de resultados aí. Bom, agora a gente fala sobre a questão aí envolvendo a chegada de reforços no Gigante da Colina. E bora começar falando de Santiago Souza, isso mesmo, o Vasco que está fazendo de tudo para trazer o jogador capitão do Racing para suprir logo de uma vez duas carências, uma carência no meio-campo, no setor de volante,
a outra ali no setor da zaga. A informação que a gente tem vinda lá de Buenos Aires é a seguinte: entre o Vasco da Gama e o jogador está tudo ok. As bases salariais e o tempo de contrato já foi efetivamente estipulados, certo? O Vasco está negociando a forma de pagamento junto ao Racing. Uma negociação que ficou ali em torno de 6,5 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. São 6,5 milhões de euros. Uma negociação que vai passar ali dos 36 milhões de reais ali. O Vasco agora vê a forma de pagamento com o Racing. Bora falar aqui sobre a situação dos dois meias. Primeiro, a situação do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa foi liberado pelo Atlético Mineiro para acertar com o Vasco da Gama, tá? Então, Gustavo Scarpa foi liberado, tá? E a questão é a seguinte: o Vasco vai fazer uma proposta de empréstimo. O Vasco conversou ali com o jogador, tem vários jogadores aí do Vasco da Gama que são empresariados pelo mesmo empresário do Gustavo Scarpa, certo? O que deixa a negociação com total otimismo para poder acontecer. E a situação é a seguinte: com relação ao Gustavo Scarpa aí, seria uma contratação aí por empréstimo. Bom, agora a gente fala aqui de Patrick Mercado. Pessoal, a informação que chegou hoje para a gente foi a seguinte: que o Vasco já se acertou com o jogador. Entre o Vasco da Gama e o Patrick Mercado está tudo ok, tudo finalizado. O jogador vê com bons olhos aí a vinda para o Brasil, tá? O Vasco já sabe quanto o jogador quer de pretensão salarial, o quanto que o jogador quer por tempo aí de contrato. O jogador já tem ciência disso. Só que, primeiro, o Vasco procurou o Patrick Mercado para fechar a negociação com o Independente Del Valle. O Independente Del Valle tem sondagens de outros clubes aí, mundo afora, entre eles o Sevilla. Então é o seguinte: o Vasco vai ter que desembolsar muita grana para poder contratar esse jogador. Não é uma contratação fácil, porque as negociações com o Independente Del Valle prometem ser muito difíceis, tá? Mas a situação é a seguinte: o jogador quer vestir a camisa do Vasco, então o desejo do jogador nessa hora tem um peso, e tem um peso muito grande, perfeito? Para vir ser parceiro novamente do Spinelli aí na linha de frente de ataque. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!